pessoal, meu nome é Letícia, eu faço parte aqui da UFABC Júnior e vim a convite da FEGESP conversar com vocês um pouquinho sobre Cold Call. Bom, antes de começar a nossa conversa, eu vou me apresentar. Como eu disse, meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos, estou cursando Engenharia de Gestão aqui na UFABC, entrei no MEG no finalzinho de 2019, então tenho um tempinho aí de movimento, e atualmente estou como diretora comercial aqui na UFABC Júnior. Bom, vocês devem estar se perguntando, né, sobre o que a gente vai falar, sobre esse assunto que é Cold Call e quais são os pontos que a gente vai estar passando aqui hoje. Então, primeiro, o que é e qual é a importância, também passos, né, e como fazer uma boa Cold Call, pontos importantes para a gente prestar atenção durante a ligação e também o que fazer depois de finalizar a Cold Call, os nossos próximos passos. Então, começando, né, realmente falando o que é uma Cold Call. Cold call nada mais é do que uma ligação não solicitada. Então, assim, a gente está ligando para uma pessoa que não nos conhece, que não pediu para que a gente esteja entrando em contato, e é uma forma de prospectar ativamente clientes. Então, a gente usa, né, dessa técnica para realizar essa prospecção e também a qualificação de leads. Cold call, diferente da questão do telemarketing, é uma técnica que envolve muita argumentação e tem muitas estratégias por trás. Então, realmente é um momento onde a gente vai até o nosso cliente, a gente se apresenta para uma empresa que não nos conhece, fazendo toda essa parte da prospecção ativa, então de chegar até um novo cliente. Aqui, trazendo alguns pontos importantes, o primeiro realmente é garantir a abertura do contato. Quando a gente faz uma cold call, quando a gente faz essa parte, né, na prospecção ativa, a gente não precisa esperar, né, que o cliente chegue até nós, como acontece na passiva. Então, aqui a gente consegue garantir essa abertura de contato, porque nós estamos indo até o nosso cliente. Um outro ponto também, a gente tem aí diversos estudos, que cold call é o touch point num fluxo de cadência, né? Quando a gente pensa em outras formas de contato, cold call é aquela que mais converte. Então, a gente tem aqui um combo perfeito, então, de ir atrás do nosso cliente, de entrar em contato com ele e também ter uma alta taxa de conversão, quando comparado, né, com os outros métodos. Agora a gente vai entrar realmente no ponto de como fazer uma boa cold call, como dar esse primeiro passo na prospecção ativa. Bom, alguns passos iniciais para a gente começar a pensar antes de efetivamente realizar a ligação é realmente entender sobre a nossa empresa, entender sobre a nossa EJ. Então, estudar o nosso histórico de clientes, estudar o nosso histórico de projetos, quais são os segmentos, quais são os setores que a gente mais atua, qual é o tipo de empresa com quem a gente mais trabalha, porque é através desse entendimento que a gente vai ter insumos necessários para estar realizando um bom mapeamento para a gente levantar uma base de dados para posteriormente estar fazendo essas ligações. Então, essa parte inicial é realmente entender aonde a gente vai estar indo atrás desses novos clientes. E aí, quando a gente fala sobre base de dados, quais são os pontos, quais são os aspectos importantes para conter nessa nossa base de dados? Bom, existem aí uma série de maneiras para a gente estar levantando essa base de dados. A mais simples, a mais fácil, de maneira gratuita aí para todo mundo, é realmente pesquisar no Google, então usar a função do Maps, usar uma série ali de filtros que o LinkedIn também possui, então o LinkedIn é uma ótima rede social para levantar a base de dados. Além disso, a gente também tem o CNPJ Rocks, que é uma outra ferramenta aí que nos permite fazer esse levantamento. E quais são os pontos importantes para a gente estar buscando para que a gente crie e estruture essa nossa base de dados. Eu enumerei algum deles aqui. Então, o primeiro é o nome da empresa. Então, qual é o nome da empresa que a gente gostaria de estar entrando em contato? Depois disso, qual é o nome do contato interno? Quem é o tomador de decisão? Quem é a melhor pessoa dentro daquela empresa para eu estar entrando em contato, para eu me apresentar, para eu apresentar a minha EJ e dar prosseguimento à negociação? Depois disso, quais são os meios de contato? Então, anotar ali o telefone da empresa, todos os contatos que a gente encontrou, para ter tudo isso muito bem estruturado, para que quando a gente chegue para fazer a ligação, a gente tenha tudo isso documentado certinho. E por fim, né, o responsável, então o responsável que vai estar ligando para essa empresa. Aqui é o nosso primeiro passo, então, levantamento de base de dados. Então, a gente já entendeu a nossa EJ, a gente já entendeu o setor e o segmento que a gente atua, quais são os tipos de empresa que a gente deve estar entrando em contato, estruturamos a nossa base de dados. Então, esse é todo o processo inicial que vem antes, a nossa preparação antes do momento da ligação.
Agora, ainda falando da preparação, a gente já tem a nossa base estruturada. Agora é o momento de entender qual vai ser o nosso objetivo com a call. Aqui na UFABC Júnior, a gente entende que o nosso maior objetivo é realmente marcar uma reunião diagnóstica. Então, durante as nossas ligações, estamos ali fazendo cold call, o nosso maior objetivo é sair com uma reunião diagnóstica marcada. Dentro disso também é muito importante ter um pitch. Então, o pitch é o nosso passo a passo, é o que a gente pretende falar para aquele cliente. Então, realmente ter isso documentado, ter isso anotado, mas é muito importante que a gente não decore. Tem que fluir, né, sair como algo natural, realmente uma conversa. O pitch é apenas um direcionamento. Além disso, como eu já comentei, tem aquele estudo do setor, entender bastante para qual empresa nós vamos estar ligando, além de ter cases de sucesso. Por isso que é importante entender a nossa EJ também. Porque quando a gente está ligando, a gente está falando com aquela empresa, levar um case de sucesso é uma prova ali, uma argumentação de que a gente sabe muito bem do que a gente está falando. Então, cases de sucesso em ligação, em cold call, eles fazem muito sentido. Um outro ponto legal também para se preparar é pensar em possíveis objeções. Então, qual é uma possível objeção que empresas desse setor elas podem me apresentar? Então, senta, pensa um pouco sobre isso, estrutura ali algumas respostas que você pode estar dando para aquela objeção, para que você já tenha isso em mente. E, por fim, ali no momento antes de realizar a ligação, então a gente já tem a base de dados, dá uma revisada na empresa, estuda de novo aquele contato interno para que a ligação seja o mais assertiva possível. Legal. Bom, agora eu já falei bastante sobre a preparação, então a gente já entendeu a nossa IJ, já entendeu os nossos clientes, já segmentamos, né, então qual é o setor que a gente vai estar trabalhando nesse momento, estruturamos a nossa base de dados, a gente tem nome da empresa, nome do contato interno, a gente tem telefone, tem tudo pronto, agora é o momento da ligação. Então, todos esses passos anteriores, eles são muito importantes para que a gente consiga estar realizando um bom momento ali de cold call. Legal. Então, durante a ligação, separei aqui alguns passos para a gente estar prestando atenção. O primeiro é que muitas vezes a gente vai parar em um secretário. Então, a primeira pessoa que atende o telefone pode ser um secretário. Então, é muito importante a gente parecer íntimo do nosso cliente, né, do nosso tomador de decisão, para que a gente consiga passar dessa barreira que é o secretário. Outro ponto também muito legal é não deixar claro logo de cara que nós somos uma empresa júnior e que a gente está querendo vender algum serviço, porque isso pode ser uma barreira entre nós e o tomador de decisão. Então, tente ali driblar, né, o secretário, falar de uma maneira um pouco mais diferente para que a gente chegue no nosso objetivo, que é conversar com o tomador de decisão. Legal. Agora, qual é a estrutura realmente ali da cold call que a gente pode pensar para que o nosso pitch faça sentido? Então, primeiro é uma parte de abertura, então realmente esse primeiro contato, se apresentar, entender se a pessoa tem um tempo para estar falando com a gente. Depois disso é o momento de ganhar atenção, afinal o cold call é um momento muito rápido, é uma ligação assim que duram poucos minutos, então ganhar a atenção do nosso lead, do nosso tomador de decisão é algo muito importante. Depois a gente entra numa parte de uma agenda, então, eu estou te ligando para explicar um pouquinho sobre a UFABC Júnior e depois eu gostaria de saber se a gente pode marcar uma reunião. Então, deixar logo no início da call qual é o intuito com aquela conversa. Depois disso, a gente passa para a nossa apresentação, então a apresentação da IJ, o porquê a gente está ligando. Então, uma apresentação rapidinha sobre isso. E por fim, a gente chega no nosso objetivo final, que aqui na UFABC Júnior é realmente marcar a reunião. Agora, alguns pontos importantes quando a gente fala, né, sobre cold call é realmente prestar atenção no tom de voz e no ritmo de fala. Então, se o tomador de decisão ele fala muito alto, ele fala muito rápido, tenta falar alto, tenta falar rápido também para criar essa conexão com ele. Aí, se você fala muito rápido e o tomador de decisão não está entendendo, a cold call não vai fazer sentido para ele. Então, é realmente ir se adaptando frente a tudo isso. Então, criar conexão é o que a gente mais busca durante a cold call. Um outro ponto também é sobre ser empático. Então, você está ali ligando para uma pessoa que não te conhece, não conhece a sua EJ, não está sabendo por que você está ligando. Então, ser empático, falar da melhor maneira possível é realmente muito importante. Aí entra também a parte de argumentos de autoridade, junto com a questão dos cases. Então, para mostrar que você sabe do que você está falando, você sabe do porquê você está entrando em contato e que vale a pena ele prestar atenção e te escutar naquele momento.
E aí, um outro ponto também é sobre escutar o cliente, então escutar o nosso tomador de decisão, aproveitar desse tempo para entender um pouquinho da empresa dele também, afinal, o tempo é valioso. Ele deve estar ali num dia corrido, numa correria, ele parou aqueles 2 minutinhos para te ouvir, então escuta ele também. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, assim, algo bem mais geral, algo resumido, de uma ideia de um pitch para que a gente tenha esse direcionamento na CoachCom, né? Então a gente começa, oi, tudo bem? O nome do cliente está por aí? Então, por exemplo, isso seria para a secretária que mostra que você está ali buscando falar com o tomador de decisão. Quando a gente passa para o tomador de decisão, oi, nome do cliente, tudo bem? Te peguei em um bom momento? Você já pergunta para ele se aquele é um bom momento para estar conversando. Se ele falar, nossa, estou ocupado agora, pode me ligar daqui 15 minutos? Você desliga o telefone e retorna a ligação em 15 minutos, porque daqui 15 minutos ele vai estar com um tempo mais tranquilo para prestar atenção em você. Ou se não, se for tranquilo, você continua. Fala de onde você é, qual é o seu nome, qual é a sua EJ. Então a gente traz aqui, que bom que eu consegui falar com você, para ele realmente prestar essa atenção. E aí a gente tem um momento inicial de introdução da conversa. Então eu quero me apresentar, te explicar um pouco sobre o que a gente faz e no final, se fizer sentido, eu gostaria de marcar uma conversa, uma reunião com você. Agora, passando para o próximo passo, então, o tomador de decisão, ele está ali prestando atenção em você, está tudo bem, vocês continuaram a conversa. Você se apresenta, fala de onde você veio, o porquê você está entrando em contato com ele, traz aqui sobre os cases de sucesso. Então, temos ajudado as empresas do segmento da empresa a trazer qual é o benefício do projeto, traz a questão dos cases, quais os resultados atingidos, uma maneira de apresentar ali brevemente o que a sua EJ faz. E por fim, você joga a pergunta para ele, para deixar o cliente falar, para realmente escutar da parte dele. Então, como vocês estão lidando aí com esse desafio na empresa X? A partir disso, a conversa vai fluindo, vai continuando, e aí no final você entra com o seu objetivo novamente. Aqui na UFABC Júnior, a gente passaria, né, para marcar aquela reunião diagnóstica. Legal. Agora, trazendo aqui alguns pontos que são importantes da gente estar evitando, né? É bom a gente deixar isso de lado na hora da coach call. O primeiro é apresentar o MEG inteiro. Não falar muito sobre o MEG, trazer todas as informações do movimento. Na coach call não faz muito sentido, porque a gente tem um tempo curto ali, então talvez o cliente nem saiba do que a gente está falando, não se interesse muito bem. A gente deixa para apresentar o MEG mais para frente. Outro ponto é falar muito rápido, porque aí talvez o cliente pode nem entender o que a gente está falando, que não vai ser benéfico, né? Outro ponto também é perder muito tempo falando de você ou falando da sua EJ. Aproveita da coach call para escutar do cliente mesmo. A gente entra no nosso próximo ponto, que é não escutar o cliente. É sempre muito importante ter esse momento de escuta ativa. E também a questão de forçar qualquer coisa. Forçar marcar uma reunião, forçar vender um projeto. Essa não é a ideia na coach call. Agora, passando assim para os nossos momentos finais de o que fazer depois de uma coach call, né? Então, a gente encerrou a ligação, o que a gente faz depois? Aqui, a gente entra no nosso follow-up. Então, por exemplo, se foi solicitado o envio de algum material, se foi solicitado que você ligue para outra pessoa ou que você entre em contato em outro dia, anota, deixa tudo isso muito bem documentado e faça essa ação. Então, realmente envie o portfólio. No dia seguinte, por exemplo, me retorna amanhã às 3 horas. Você volta e retorna a ligação às 3 horas. Então, aproveita dessa abertura de contato para dar prosseguimento. E aí tem sempre a possibilidade da gente escutar ou não. Afinal, o coach call é muito sobre resiliência, a gente encontra pessoas grossas, isso é normal, mas é o momento de respirar, de ficar calmo e pegar todo esse sentimento que você está sentindo e colocar como motivação para a próxima ligação. Afinal, o coach call é muito sobre prática, é muito sobre treino. Não vai ser na primeira ligação que a gente vai conseguir chegar no nosso resultado. É preciso tentar e ligar para diversos clientes. Agora, né, quando a gente obtém o nosso resultado, então deu bom, a gente conseguiu marcar aquela reunião, por exemplo, é momento de anotar os próximos passos. Então, realmente coloca na agenda, estuda ainda mais o cliente, estuda ainda mais a empresa, confirma a reunião, que é um ponto importante também. Tô ligando na segunda-feira, a reunião ficou para sexta-feira. Eu vou lá antes e confirmo, né? Olha, entrei em contato com você na segunda, tá tudo certo para nossa call, para nossa reunião? Confirmado, aí você dá todo o prosseguimento da reunião diagnóstica, apresenta a sua EJ, faz o que vocês sabem fazer de melhor, que é vender, né? E agora, passando para o momento final da nossa apresentação, o que é muito importante é que Cold Call é sobre prática. É sobre
tentar, é sobre errar, é sobre ir melhorando. Então, a rotina, quando a gente fala de prospecção ativa, é extremamente importante. Então, coloca ali, fecha um horário comercial. Então, das 2 às 4, na terça e na quinta-feira, eu vou estar fazendo cold call. Estrutura muito bem a sua base de dados para que quando você sente para fazer a ligação, já tenha tudo muito bem estruturado. E assim, outro ponto importante também é se juntar para fazer cold call com a sua equipe. Assim vocês conseguem dando feedback, um consegue ajudar o outro. Passei por essa objeção, como você acha que eu poderia melhorar na próxima? Então, o cold call a gente melhora ligação por ligação. É sobre rotina e sobre muita prática. Bom, esse foi o final do nosso treinamento, assim, espero que vocês tenham gostado. Um conteúdo bem introdutório e rapidinho sobre cold call. Deixei aqui à disposição os nossos contatos da UFABC Júnior. Fique super à vontade para estar contatando a gente. Bora conversar, bora fazer um bench, bora fazer uma ação compartilhada. Muito obrigada, pessoal!